A casa da Helena. O que será que tem na casa da Helena? Vamos ver. Se tiver nome, já estão trocados. Helena, por exemplo, já está trocado. Espero, né? Olá, Ana, e olá, assombrados. Dona Fulaninha novamente para mais uma história da minha vida assombrada. Essa história é de 2011, mais ou menos. Nessa época, morávamos de aluguel e fomos em busca de uma casa para alugar. Encontramos uma que gostamos, pois a localização era boa e o preço também. Morávamos em 5 pessoas na época. Eu com 12 anos, minhas 2 irmãs, uma com 17 anos e a outra com 5 anos, e os meus pais. A casa que encontramos era muito grande. Possuía 3 quartos do lado esquerdo da casa e do lado direito, em frente aos quartos, 2 salas e o banheiro, que dividia as salas. Uma cozinha grande, área de serviço e área de festas ao fundo da casa. E uma garagem grande para 3 carros, do lado da casa. As janelas das salas davam para a garagem. A casa também tinha um quintal razoavelmente grande, com árvores. Fomos olhar a casa. Na primeira visita, eu já não me senti muito bem. A casa era estranhamente escura e gelada. Mesmo com o sol brilhando lá fora, parecia que não entrava luz. Até as luzes acesas não clareavam os ambientes. A então dona da casa nos contou que a mãe dela era quem morava lá. E após o falecimento da mesma, a casa ficou vazia por um tempo. A mulher nos disse que a filha dela havia morado ali por 2 meses e desde então a casa estava vazia. Fazia uns 6 meses que a casa estava vazia. Achamos a casa boa demais para o preço que estavam pedindo. O famoso combo assombração, né? Porque quando Ai, meu Deus, olha que chique. Exato, põe a mão embaixo. Olha o tamanho. Veio um peixe aqui junto, nadando. Olha o tamanho. Olha aqui, que chique, gente. Tem... Pimentinha. Pimenta rosa, é isso? É. Aqui, isso daqui é uma... Soda italiana. Soda italiana. Ai, que chique. De tangerina. Tá boa? Tá boa? Muito boa. Certeza? Ó, escuta, tem quiser gelo. que eu diluo mais ou ponho mais? Não, deixa eu ver. Que é água com gás. Tá com gás e E o essência de sabor. tangerina. Com gelo. Eu vou comer a pimenta aqui. É que não tinha uma tangerininha que o Matheus queria colocar aqui. Muito bom. Muito obrigada. Me sentindo chique aqui hoje. Tomando uma soda italiana com pimenta rosa. Ai, meu Deus. Muito obrigada. Cheers. Super simples fazer. Água com gás, gelo e uma essência. Mas eu vou comer essas coisinhas aqui. Pode comer também, né? Não tem problema. É facinho. É um drink sem álcool. É, 0 álcool. Senão eu vou fazer live aqui dentro. Aí, fica aí. E caiu aqui a pimenta. Bom, continuando então aqui o relato. Obrigada, amor, tá uma delícia. Vamos lá. Cadê? Me perdi. Então, nós achamos a casa boa demais pro preço que estavam pedindo. O famoso combo assombração, né? Casa grande com o preço baixo e o fantasma de brinde. É isso mesmo. No mesmo dia em que estávamos visitando a casa, notamos que na parede da cozinha tinha uma marca de mãozinha. Estava bem no meio da parede, próximo ao chão. Parecia que uma criança com a mão cheia de óleo de cozinha havia colocado a mão na parede, sabe? A dona então nos disse que já tinham pintado aquela parede por 5 vezes desde que a mãe dela havia morrido. E aquela marca não saía. Aquela marquinha de mão não saía.
Como eu disse, a minha irmã tinha 5 anos na época e a mão na parede era menor do que a dela. Então acreditamos ser de uma criança de menos idade, mais nova do que ela, com menos de 5 anos, talvez, né? Depois de conversarmos em casa, aceitamos nos mudar. E aí começa o sobrenatural dessa história. Eu e a minha irmã mais velha sempre brigávamos pelo quarto que queríamos. Ela sempre queria o maior. Sabe como são irmãos, né? Naquela casa, o quarto maior entre os dois... Naquela casa, o quarto maior entre os dois menores era o que não tinha porta. Claro que dessa vez eu nem discuti. Eu deixei ela com o maior e ainda ajudei a escolher a cortina para ela usar no lugar da porta. Certo dia, minha mãe estava sozinha em casa, sentada na sala de frente para a porta da... Sentada na sala de frente para a porta de cortina lá da minha irmã, enquanto esperava todos chegarem para o almoço, quando ela olha e vê alguém atrás da cortina, dentro do quarto da minha irmã. A cortina ia quase até o chão, mas dava para ver apenas os pés de quem estivesse no quarto próximo à porta. Mas minha mãe viu apenas o corpo e quando chegava nos pés não tinha nada. Mesmo assim, ela achou que a minha irmã estava no quarto e foi lá dar uma bronca nela, achando que ela havia pulado a janela do quarto para entrar em casa. Quando minha mãe abriu a cortina, não tinha ninguém e a janela estava trancada. Apenas as cortinas estavam abertas. Minha mãe, na mão, foi sentar lá na rua até chegarmos. Depois disso, todos na minha casa passaram a ver vultos passando nos quartos, na verdade, vultos passando dos quartos para o banheiro, do banheiro para os quartos, da cozinha para a área de serviço e assim por diante. Até minha amiga da escola, que não acreditava nessas coisas, passou a ver vultos na minha casa. Sempre que qualquer pessoa estava na cozinha, na verdade, sempre que qualquer pessoa estava sozinha em casa, passava o tempo no quintal, porque a casa parecia cada vez mais escura e fria. Não era nada aconchegante. Nós sempre recebíamos muitas visitas, coisa que deixou de ocorrer naquela casa. Ninguém mais nos visitava e as brigas começaram. Eu e minha irmã mais velha brigávamos o tempo todo. Eram discussões quase todos os dias. Chegávamos a nos bater. Todos brigavam muito entre si. Minha irmã menor passou a ficar muito doente, pois a casa era muito úmida. Mesmo tendo muitas janelas, não entrava sol. Chegou ao ponto de todos inventarem atividades fora de casa para que não voltássemos antes da hora de dormir, evitando ficar em casa, olha. Eu passava tanto medo lá que à noite nem saía do meu quarto se não tivesse ninguém acordado. E sempre que podia, eu chamava uma amiga para dormir comigo. Porém, sempre brigávamos e ela voltava para casa dela. Eram brigas idiotas demais que normalmente não deveriam ocorrer. Para você ter uma ideia, chegamos a brigar por causa de uma vassoura e ela foi para casa dela me deixando sozinha um sábado inteiro. Passei o sábado sentada na calçada da rua, com medo de entrar em casa. Mesmo quando não víamos nada, a sensação de medo e de não estar sozinho era presente. Resolvemos buscar outra casa, mais próximo da escola em que estudávamos e mais perto também de onde os meus pais trabalhavam. Encontramos uma casa bem rápido, parecia que tudo conspirava para nos tirar daquela casa. Em menos de um mês, nós nos mudamos e tudo voltou ao normal, entre aspas. Entre aspas, porque coisas estranhas sempre aconteceram comigo. Soubemos pelos vizinhos, antes de sairmos, que o nome da falecida dona da casa era Helena, nomes trocados, ok? O nome dela era Helena, e que ela era uma pessoa muito ruim. Olha, era uma pessoa muito ruim, ela não gostava de crianças e batia muito nos filhos. Os colocava de castigo de joelho no milho e com as mãos na parede da cozinha, quando ainda eram muito pequenos.
Ela também não gostava que viessem em sua casa, pois tinha muitos ciúmes da mesma. Oi, tinha ciúme da casa, não queria que ninguém viesse na casa. Helena passava o dia trancafiada na casa. Os vizinhos disseram que ela não abria aquela casa, não deixava as janelas sempre fechadas e as cortinas também. Que quando ela morava na casa era tudo muito escuro e infeliz. Sem contar que todos os dias os vizinhos ouviam brigas, que só cessaram quando o marido dela veio a falecer e os filhos se casaram e foram embora. Helena viveu quase o resto da vida trancada em casa, e quando recebia visita dos filhos, eles não podiam entrar, ficavam todos ali fora. Helena ficou muito doente meses antes de falecer, e foi um escândalo quando os filhos vieram buscá-la para cuidar dela na casa deles. Ela nunca quis deixar a casa. Acredito que nunca deixou mesmo depois de falecer. Quer dizer, acredito que ela nunca deixou a casa mesmo depois de falecer, né? Ela não deixou a casa. Continua lá. Tudo que aconteceu conosco nessa casa me fez acreditar que era para nos manter longe. Ela amava tanto a casa e a solidão que mesmo depois de morrer, eu acredito que ela não tenha deixado a casa, mas ela queria viver lá talvez sozinha, né? Com tudo fechado, tudo escuro. Lembra que a filha da atual dona, no caso a neta da Helena, que havia morado por 2 meses na casa antes da minha família? Então, beleza. Anos depois eu trabalhei na mesma empresa que ela. E conversando, ela também me contou como a sua avó era. E também me disse os motivos de ter morado apenas 2 meses na casa. Ela disse que também via vultos e se sentia muito triste lá. A casa não entrava luz por mais que ela abrisse as cortinas. Ela chegou a podar as árvores e nada do sol entrar. Ela contou que havia se casado e por isso saiu da casa da mãe. Foi para a casa da avó, que estava vazia, para não precisar pagar aluguel. Em 2 meses, o casamento dela se desfez com tantas brigas que eles tinham. Ela disse que eram brigas bobas, coisa que nem faria diferença em outro lugar. Ali parecia que era tudo a gota d'água. Por fim, resolveram se divorciar. E ela voltou para a casa da mãe dela. Pouco tempo depois, ela e o marido voltaram e estão juntos até hoje. Por isso eu acredito que a casa será sempre da Helena, pois nunca mais conseguiram nem alugar. Já tentaram vender, mas sempre algo acontece e eles não conseguem. Quanto à mãozinha na parede, quando saímos da casa, pintamos novamente e a marca de mão continua lá. E olha, eu queria ter fotos, porém em 2011, com uma casa escura e meu celular com câmera ruim da época, foi difícil. Bom, esse foi o relato de hoje. Deixem o joinha e comentem bastante. Eu tenho muito mais histórias para contar. Obrigada, Ana, por contar as nossas histórias tão bem. Beijos para você e sua família e para os assombradinhos desse mundão. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, então parece que, né, realmente isso acontece. Acontece o quê? Acontece de ter pessoas materialistas, né, são apegadas demais à casa e não querem ir. E ainda querem viver lá do jeito que sempre viveram. E se vai mudar alguma pessoa muda lá e inventa de transformar a casa. Vamos dizer que ela gostava de uma pintura séria, serena, ou uma pintura, como que eu posso dizer? Tipo branco, palha, sabe? Aí chega alguém lá, não, eu quero vibração, que eu vou pintar essa parede aqui de verde, vou pintar essa daqui do quarto, eu quero rosa, e vou fazer umas... Aí fala, não! O espírito vai falar, você tá louca? A minha casa! Aí já começa as coisas a acontecer. E aí, quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar, né? Porque às vezes é aquele lugar que ninguém para, a pessoa começa a baixar o aluguel, fala, gente, por favor, alguém leva essa casa, pelo amor de Deus, porque tá só me dando gasto, eu preciso, né? Mas ninguém quer, ninguém fica. Então vai baixando preço, baixando preço. Geralmente é porque vem com um espíritozinho, uma fantasminha,
que tá apegado à casa. Aí vai de quem, né? Tá aí a chance, gente. Tá aí a oportunidade. Se você vê que você consegue lidar com essa situação, com o fantasma, por acaso, que está lá, de repente conversar com o fantasma, fazer ele entender que deve partir e deixar a casa, aí está a oportunidade. Você consegue casas com bons preços, casas muito boas, com preços bons, mas você tem que dar um jeito aí no espírito. Não é todo mundo que vai dar conta, né? Mas, de repente... Mas é que aqui não tem isso. O Matheus não deu uma notícia uma vez, que eu não sei em que lugar aí, era obrigado você avisar no momento da venda do imóvel que ele era assombrado. Se ele fosse assombrado, você tinha que avisar. Falou, tá, tô vendendo por esse preço, mas assim, ele é assombrado, existem vultos, existem vozes à noite. Se você quiser, o preço é esse. Se não, tá avisado, né? Então, interessante lidar com isso dessa forma. Acho justo. Né? De forma aberta, assim, clara. Até porque eu acredito que muitas pessoas comprariam justamente porque é assombrada, né? Vai saber, né? Bom, cadê vocês? Deixa eu dar beijo aqui no Seis Tudo. Olá, assombrados. Espero que estejam gostando das coletâneas especiais. Daqui a pouco eu volto, hein? Aguenta aí. Mas você já adquiriu a sua caixa assombrada do mês de dezembro com o tema Varginha? Vou mostrar de novo para vocês o que vem e tem novidade ainda, tá? Olha, você vai receber uma camiseta aqui, ó, de Varginha que brilha no escuro. Camiseta com o ET de Varginha que brilha no escuro. Você vai receber também este ganchinho aqui, ó, com ET de Varginha que você pode colocar na cozinha para colocar o seu guardanapo. Olha que chique. Guardanapo no ET de Varginha. Você fixa aqui na parede, tá bom? Então, este ganchinho vai receber também essa estatueta, né? Esse miniatura aqui em resina, exclusivo e numerado também, tá? Só para caixa assombrada aqui, pintado à mão, no maior capricho, como vocês sabem. E vocês vão receber também a caixinha para colocar ele dentro ou uma caixinha decorativa para vocês montarem, tá? Vocês vão receber o papel com as instruções e vocês mesmos podem recortar e montar a caixinha. Você pode deixar do lado, colocar ele dentro, mas para deixar do lado é legal, sabe? Assim, de decoração. E também esse display que você também vai montar, dobrar para colocar o seu ETzinho nele aqui, ó, na frente do muro onde ele foi visto, né? Aqui assim, ó. Então, você vai montar esse display que vai na caixa junto com as outras coisinhas. Tem mais coisa, tem incenso, tem a receita, tem uma guloseima maravilhosa que eu não consigo parar de comer, tá? Então, vai estar bem legal. Essa caixa tá bem legal, garante a sua, tá? E logo mais a gente se vê aí nos relatos de novo, assim que essa bonita dessa voz voltar. Ela tá voltando aos pouquinhos. Beijos e até lá. Cadê? Vamos ler este daqui. Ao cair da noite. Olá, Ana e assombrados. Eu me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Estou ansiosa para ouvir você falar isso. Ó. Aguita. Uia, quase derrubei água. Hoje vim contar um fato que aconteceu comigo recentemente, mais precisamente no dia 5 de fevereiro de 2022. Não vou citar nomes nem lugares, então pode ler tranquila. Ok, os nomes estarão trocados, se houver... Tá, vamos lá. O sono pode ser um dos melhores momentos para a maioria das pessoas. Depois de um longo dia de trabalho ou de estudo,
O que todos mais querem é sentir o prazer momentâneo que um colchão pode trazer. E é claro que, junto com o conforto da cama, prezamos pelo bem-estar do ambiente, sem barulhos ou interrupções. Muito menos sensações estranhas ou espíritos que possam estar ao seu lado sugando a sua energia naquele seu momento mais vulnerável do dia. Eu poderia vir aqui dizer que nunca senti nada estranho quando me deitei, mas estaria mentindo, já que a sensação que me acompanhava desde criança poderia estar na porta do meu quarto espreitando sabe-se lá o quê. De qualquer forma, eu vou relatar o que eu vivi e peço a ajuda dos assombrados e os mais experientes para tentar entender o que aconteceu nesse dia. Minha gata dorme comigo e como essa noite e quase todas as outras noites, eu deixo a porta entreaberta para ela poder transitar livremente pela casa, já que ela fica miando para sair quando a porta está fechada, e quando ela vê alguém na sala acendendo a luz, ela inventa de querer sair. E eu não gosto de deixar a porta assim, porque eu me sinto observada. Mas não é como se fosse uma sensação nítida, sabe? É só um desconforto. Bom, certa noite eu fiz isso, e quando fui dormir, senti aquela familiar sensação da aproximação de alguém, e dessa vez, mais especificamente, na porta. Eu digo familiar porque não é a primeira vez que sinto isso acontecer. Para mim, essa sensação pode ser explicada como uma energia em forma de cone, que vai aumentando e aumentando com o aproximar de alguém. É quase como um som, quase audível. Isso começou na minha infância e não acontecia com frequência, porém era certo que ia aparecer alguém. Seja meu pai ou minha mãe, mas certo dia ninguém mais apareceu. Eu sentia aquela mesma sensação de que alguém estava chegando, mas não chegou ninguém. Eu não ficava assustada, mas eu ficava intrigada. Anos se passaram e eu tinha essa sensação raramente, até chegar a noite que citei anteriormente. Porém, Ana, eu só estava sentindo isso quando estava na cama, virada de costas para a porta, e quando eu virava para o lado oposto, ou seja, virava para a porta, a sensação parava. Bom, no dia anterior eu estava muito cansada, muito mesmo, e deitada na cama comecei a sentir essa bendita sensação. Só que mais forte, por mais tempo, e a porta estava aberta. Era finalzinho de tarde, lá pelas 5:30 ou 6 horas. Essa sensação não parava, só ia aumentando, até que eu comecei a estranhar muito aquilo. Certa hora, eu fui entregar o carregador para o meu irmão e chamei ele no meu quarto, ou chamei ele do meu quarto, já que ele estava no outro e eu não queria levantar, chamei ele do meu quarto. Mas ele, entretido no jogo, ficava falando, peraí, já tô indo, peraí, como ele sempre fazia quando eu mandava ele fazer alguma coisa. Ele ficava dando impulso para andar até mim, sabe? Ficava dando impulso para andar até mim? Como assim? Ele ficava dando impulso para andar até mim. Ele meio que ficava, deixa eu terminar isso aqui no jogo que eu já vou. E toda vez que ele dava esse impulso para andar até o quarto, eu sentia a energia dele vindo até mim. Impulso? Bom, enfim. Tanto que eu fiquei uns 2 minutos com o carregador na mão, sabe? Com o braço esticado para que ele viesse pegar. Eu não sei se você entendeu, porque é difícil explicar em palavras. Tá, acho que a cada vez que ele falava já tô indo, vou terminar, ela sentia que ele tava para vir, mas não vinha, mas ela sentia que ele ia vir, mas não vinha, então era esse o impulso, né? Então ele, sei lá, acho que eu entendi. E ela ficou lá com o braço esticado, esperando que ele viesse pegar o carregador. Tá, aí eu botei um ponto de Exu para ouvir e a sensação não passava de que tinha alguém ali, é isso?
Eu comecei a ficar nervosa porque eu não entendia o que estava acontecendo. Mesmo com o ponto de Exu tocando, a sensação continuou, a ponto de eu conseguir sentir os meus vizinhos do lado de casa andarem pela casa deles. Nós moramos numa kitnet e aqui é tudo grudado. É como se fossem cômodos da casa só que de outra casa, né? Tudo junto assim, parede. Cada um tem o seu canto. Eu sentia no corredor do lado de fora essa energia. O meu vizinho indo até a porta da casa dele, eu sabia onde os vizinhos estavam, sabe? Sentia eles andando pela casa deles, tipo, só uma sensação. Até que eu resolvi levantar e fazer o que a minha cabeça mandava, que era acender um incenso natural de alecrim e boldo, que tem propriedades de limpeza, acender no meu quarto todo, né? Passar o incenso no meu quarto todo, desenhando um pentagrama de proteção 3 vezes na porta e na minha cama, junto com um ponto de mãe Iemanjá, que é uma orixá que gosto muito. Depois disso, a sensação foi diminuindo, mas eu ainda sinto ela um pouco. O que pode ser? Eu não tenho apoio em relação a isso, já que minha família inteira é católica ou evangélica e atualmente não posso ir em um terreiro, que é um local que pretendo frequentar em breve. Então não tenho para quem perguntar. Alguém com experiência pode me explicar o que pode ser isso? Muito obrigada, Ana, por ler o meu relato. Um beijo para você, para o Matheus, para os pets, para os seus filhos, que são muito fofos. Que seus caminhos sempre estejam guardados e protegidos pelos seres de luz. Em breve trarei outros relatos. Um beijo para você, obrigada. Então, peraí, o que você tem é a sensação de ter alguém por perto, ou até de sentir que as pessoas estão chegando, encarnados ou desencarnados, é isso? Tanto que ela começou a ter a sensação e sentir os vizinhos na outra casa andando, sabendo que eles estão indo até a porta. Eu não sei bem o nome disso, mas deve ser algum tipo de mediunidade, digamos assim, esse sentir que tem alguém aqui, é mesmo encarnado, uma sensação mais intensa, porque a gente tem aquele negócio, tô sentindo que tem alguém me observando. É uma coisa sutil que alguns têm, né? Mas pelo jeito dela é mais intenso essa sensação de ter alguém por perto, de sentir, tanto de vivos quanto, tipo, encarnados e não encarnados, digamos assim. Alguém aí já sentiu isso? É isso, é o que o Pedro tá falando aqui, ela é sensitiva, né? Então, se você não tem a possibilidade, talvez, de procurar um local no momento, mas valendo a respeito, acho que você pode ter acesso aí a alguns vídeos, livros. Não precisa ir no momento até algum lugar. Vai lendo alguma coisa a respeito. Vamos ver aqui, deixa eu ver quem é que falou comigo. Tá, tô tentando achar aqui, tá? Uns outros. Vamos ver se aqui foi pedido. Foi pedido no chat alguns dias atrás aí. Eu vi o lobisomem no meu quarto. Então, vamos lá. Olá, Ana e assombrados, me chamo fulana, tenho 20 anos e mês que vem faço 21. É agora, em fevereiro. Aleluia! Mas pode me chamar de fulana. Sempre quis falar isso, Ana. Esse relato não tem nomes e se tiver estarão trocados. Então, vamos lá. Bom, Ana, isso aconteceu comigo quando eu tinha uns 6 para 7 anos. Era mais ou menos no ano de 2006 e 2007, pois sou do ano de 2000. Minha mãe, Maria, trabalhava numa empresa local.
Ok. Trabalhava numa empresa local aqui no interior de Minas. A gente morava na casa da minha avó, que ela alugava para nós. Morava eu, minha mãe, Maria, e o meu pai, Tomás. E onde morávamos são 3 casas, uma na frente, uma no meio e a casa do fundo, que hoje em dia mora minha avó. Minha mãe sempre fazia o turno da manhã e eu não tinha com quem ficar. Aí ela arrumou uma babá, entre aspas. Mas essa babá, Ana, colocava medo em mim, porque eu morria de medo de lobisomem. E ela dizia que se eu chorasse por causa da minha mãe, ela ia chamar ele para me pegar, porque ele morava em cima da casa dela. Olha que babá boa, né? É assim mesmo que se lida com as crianças. Morava em cima da casa dela. Agora pensa numa criança de 6 anos com uma mulher de 50 anos colocando medo nela, só para ela não chorar por causa da mãe. E assim era todo dia. Cedo, era todo dia cedo, minha mãe me deixava lá e ia trabalhar. Bom, teve um dia que eu estava dormindo, eu sempre dormia com a luz acesa. Quando não sei, eu sempre dormia com a luz acesa, quando eu senti uma coisa me cutucando, mas assim, me cutucando forte mesmo, e eu gelei, Ana. Peguei, virei bem devagar na cama, olhei entre a coberta e vi uma coisa preta de pé na minha frente, com as unhas grandes, as unhas dos pés enormes também. Eu não conseguia ver o rosto porque era muito alto. Eu então fechei meus olhos e pedi para Deus me ajudar. Observação, minha família sempre foi evangélica, eu nasci em berço evangélico, então quando essas coisas aconteciam comigo, eu fechava o olho e falava, o sangue de Jesus tem poder. Várias e várias vezes eu falava isso até eu pegar no sono, e nesse dia em específico eu caí em um sono, mas tão profundo que quando eu acordei já era de manhã. Eu juro para você, nunca senti tanto medo na minha vida. Bom, esse foi o meu relato, tenho vários outros que estarei enviando para você. Eu acho que sempre tive, digamos que uma mediunidade bem aflorada. Acho que puxei a minha mãe, ela só de olhar em uma pessoa, ela já sabe se a pessoa é boa ou ruim e qual a intenção dessa pessoa. Confesso que sinto um pouco de medo, mas hoje, com quase 21 anos, vejo isso como um dom que Deus me deu. Desculpa pelo relato grande. Imagina, não é grande não. Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Um beijo para você, muito obrigada. Será que isso foi materializado ali de tanto que a mulher falava? O lobisomem, tipo, todos os dias falava que ia chamar, que ia... E aí, de repente, aquilo realmente veio no astral, né? Ou foi a sua mente, de tanto que ela botou medo e você ficou com medo e ficou pensando naquilo, aquilo materializou, entre aspas. Não sei. Fala assim, mas que eu vi, né? Ah, esse aqui já ocultamos. Tá. Relato aqui. Meu tio que virou espírito zombeteiro. Gente do céu. E meu tio que virou espírito zombeteiro? Vamos ver. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, Mateus e assombrados. Neste relato, se houver nomes, estarão trocados. Obrigada. Meu nome é fulana, mas pode me chamar de Cicrana. Tenho 61 anos e esse fato aconteceu nos anos 60 com a minha mãe e que hoje está no céu. Minha mãe era de uma família de 11 irmãos e entre eles vou chamar aqui de tio Dito. Entre eles tinha o tio Dito. Esse meu tio era terrível para aprontar com as pessoas. Não deixava ninguém em paz, atormentava. Por exemplo, quando alguém dormia, ele ia lá, colocava fita adesiva nos olhos da pessoa, ou às vezes amarrava as 2 pernas da pessoa para quando acordassem, assustadas, cair no chão. E ele ria muito com isso. Até quando alguém ia no banheiro, ele perturbava. Minha avó ficava dando bronca direto nele. Nessa época, o meu tio devia ter uns 20 anos. Até que ele ficou doente, teve pneumonia. E eles eram do interior de São Paulo e trabalhavam na roça. Tudo era mais difícil naquela época e o meu tio veio a falecer com 25 anos de idade.
na flor da idade. Quando estava ainda acamado, ele dizia: vocês não vão se livrar de mim. Se eu morrer, eu volto aqui perturbar vocês. Minha avó dava bronca nele e dizia: para com isso, Dito. Quer morrer nada? Quer morrer nada, você vai ficar bom. Mas, infelizmente, ele se foi na flor da idade. Passaram-se os dias e a vida foi seguindo. Até que coisas começaram a acontecer na casa. Uma vez a minha mãe estava dormindo e sentiu que alguém apertava as narinas dela e começou a ficar sem ar. E acordou e começou a chamar minha avó, que acordou assustada. Mas quando minha avó chegou, ela voltou a respirar. Mas ela dizia que sentiu claramente alguém apertando as suas narinas. Era uma mão gelada. Bem, até que em um outro dia, um dos irmãos da minha mãe acordou gritando que alguém segurava as pernas dele e ele não conseguia se mover. Minha avó começou a desconfiar do espírito do tio Dito e chamou um padre para benzer a casa. Ficaram uns dias ali, tudo em paz, até que em uma madrugada na cozinha começou a fazer barulho de panela batendo. Todos acordaram assustados e correram para a cozinha. Ana, todas as panelas estavam no chão. Minha avó ficou bem assustada e falou bem alto: Dito, eu sei que é você. Meu filho, segue o seu caminho. Pare de assustar sua família. Fique em paz. Nesse momento, a porta do armário da cozinha abriu e fechou sozinha. Todos começaram a orar. Minha mãe foi com a minha avó numa senhora da cidade que era rezadeira. E ela veio na casa e fez orações e disse que o meu tio estava lá. Ela fez orações, acendeu uns incensos e com o tempo o meu tio nunca mais apareceu. Bem, essa foi a história que a minha mãe sempre contou para nós e para os meus tios também. E os meus tios também, né? Espero que tenham gostado. Um beijo para todos. Fiquem com Deus. Um beijo para você. Muito obrigada. Esse atentado mesmo depois de morto. Eu falei, eu vou dar uma tirada de sarro ainda com a turma aqui agora, que eu sou espírito. Dá pra dar uma zoada ainda, porque ninguém vai me ver. Eu vou segurar o nariz de um, segurar as pernas do outro. Vira um saci de Peralta, o tio Dito. Não duvido, não. Deve ter umas pessoas que dá uma... Mas assim, dá uma peralteada, mas realmente tem que seguir o caminho, né? Seguir o caminho. Coitado do pessoal que fica aqui, fica assustado. Era essa a intenção mesmo, acho, né? Mas... Vamos lá. O maldito Edito. Tem os Editos também. É um moço que nos conta lá. Olá, Ana, meu nome é fulano, tenho 18 anos e sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Adoro o canal e sempre fico impressionado com os relatos das Edites, mas o que mais me impressionou foi ver de perto do que uma pessoa é capaz por causa de inveja. Eu tenho um primo mais velho, ele tem 26 anos e somos muito amigos desde que eu me lembro. Eu gosto de passar as férias na casa dele porque passamos horas jogando com os amigos e com o namorado. Eles moram juntos há mais de 2 anos. Sim, ele tem um namorado e eles se gostam muito e o considero meu cunhado. Mas no começo deste ano de 2018, eles quase se separaram. Ele, o meu primo, tem um amigo desde a faculdade que, pelo que percebi, costuma frequentar muito a casa dele. E confesso que nunca fui muito com a cara do sujeito. Quando eu estou por lá e ele aparecia, eu me sentia desconfortável. Um outro detalhe é que até eu, que sou meio desatento para certas coisas, percebia o olhar de peixe morto que ele jogava para cima do meu cunhado, que aqui vou chamar de João. Eu e o tal sujeito não conversamos muito. Às vezes que ele aparecia por lá, era aquele tipo de gente que faz mudar o clima. Quando estavam os amigos, parece que todo mundo perdia a graça. Mas o topado do meu primo, não sei por que, não enxergava isso. No final de 2017, antes das férias, eu soube pela minha tia que eles estavam em uma fase muito ruim. Estavam brigando, já haviam dado um tempo e parecia que as coisas só pioravam.
Então, no começo de 2018, quando finalmente fui passar as férias com ele, soube que eles haviam se separado. Um detalhe importante que preciso contar é que a minha família, da parte da minha mãe, tem um histórico de sermos muito sensíveis a certas coisas. Também somos bem informados sobre o sobrenatural. Somos descendentes de judeus e acredito que isso seja costume da nossa educação, já que os meus tios também sabem muita coisa de ocultismo. Quando entrei na casa, logo notei o clima estranho. Meu primo estava muito triste, não queria receber os amigos, só ficava deitado e mal se alimentava. A minha tia aparecia por lá para fazer o almoço, mas só eu comia. Com muita insistência, eu conseguia que ele desse umas garfadas no prato, mas era só isso. Sem exageros, ele estava definhando. Eu estava ficando preocupado, eu não queria me meter num assunto particular. Até pensei em voltar para casa, mas a minha tia pediu que eu ficasse e fizesse companhia para ele. Acredito que tinha se passado uns 3 dias e eu estava com aquela pulguinha atrás da orelha que a gente fica quando tem algo errado à nossa volta. Como sou amigo do João, eu liguei para ele e fui fazer uma visita. Eu não ia perguntar detalhe de nada, é claro. Eu só ia saber como ele estava com aquilo tudo, Dizer um oi e voltar. Mas, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, adivinha quem estava muito de boa, escancarado no sofá, batendo altos papos? Isso aí, o Edito. Quando o cara olhou para mim, ele fez uma expressão de descontente. O João não parecia nada mal, mas senti o clima da casa dele pior do que a casa do meu primo. Sabe aquela energia de dar frio na espinha? Ele não tocou no assunto. Então eu conversei um pouco e voltei para casa. No meio do caminho encontrei um dos nossos amigos, nós batemos um papo e ele me contou que todos estavam surpresos com a separação. Ele me disse que tudo aconteceu muito rápido. Eles discutiram, deram um tempo e voltaram, mas em poucos dias tinham terminado de vez. Quando cheguei em casa, liguei para minha mãe e contei o que estava acontecendo e das minhas desconfianças também. Pedi algumas instruções e à noite, quando meu primo pegou no sono, eu fiz um ritual simples da cabala. Infelizmente, eu não posso dar detalhes. E foi na lata. Havia usado magia na casa. Usaram magia na casa. Eu saí procurando pela casa e, para minha surpresa, debaixo da geladeira, em um canto quase impossível de se ver, eu achei um pedaço de papel enrolado com linha vermelha. Também, olha lá. Por dentro, o papel estava manchado com algo que me pareceu sangue. Havia cabelo e um anel trançado com algum tipo de capim. Magias de sangue com números são sempre muito pesadas. Eu liguei de novo para minha mãe e, com instruções dela, dei fim àquele negócio. Um outro detalhe é que geralmente as pessoas escolhem se querem que volte ou não. No nosso caso, aprendi que a magia que utilizamos sempre é para o bem. E quando desfaz algum mal, não somos nós que decidimos se volta para quem fez ou não. Meu primo melhorou, voltei para casa e em poucas semanas soube que eles haviam reatado e estavam felizes novamente. Um dos amigos do meu irmão me falou pelo WhatsApp que o Edito havia brigado com os pais, algo sobre uma dívida em dinheiro e que ele foi pego roubando a própria casa. Ele saiu fugido do bairro em que morava e até onde sei, ninguém teve mais notícias dele. Foi a minha experiência, a minha primeira experiência prática fazendo algo do tipo. Eu confesso que tive um certo medo, mas dependendo da situação, o nosso dever de ajudar o próximo está acima das nossas dúvidas e receios. Um abraço para você, para o Matheus e para os bebês rampiros. Muito obrigada, um beijo para você. Obrigada pelo seu relato. Olha lá, um Edito. O bebê acordou. Obrigada pelo seu relato. Temos aqui um Edito, mas
sai um pouco da regra, né? Que é sempre mulher, mas tem esses aí ainda no meio. Enfim, pessoal, ainda bem que deu certo, deu para reverter ali a situação. Ai, cuidado com esse... Cuidado. Cuidado. Esse é o maldito edito. Deixa eu anotar aqui que eu contei. Pronto. E é isso, pessoal. Vamos ver o presente de Natal da sogra Edith. Boa noite, Ana. Primeiramente, gostaria de dizer que... Tá a letrinha pequenininha. Gostaria de dizer que sou muito fã do canal e não perco nenhum vídeo. Admiro o trabalho de vocês, pois abrem os olhos de muitas pessoas. Tomara. É uma moça que nos conta, né? Todos os nomes estão trocados. Ah lá, avisou antes. Sou fulana, de 27 anos e mãe de uma linda menina, que aqui vou chamar de Laura. Venho dividir com você e os assombrados a minha história. Vamos a um longo relato? Vamos. Ele não é tão longo assim, tá? Ele é longo, mas não é tão longo, tá? Bom, éramos apenas eu e Laura, até que conheci Luiz, um rapaz 10 anos mais velho do que eu, e com gostos muito parecidos e vizinhos de bairro. Nos conhecemos pouco antes da Laura completar 2 anos. Por alguns meses, nos víamos todas as noites depois que Laura dormia. Ele passava na minha casa, mas eu não permitia que ele entrasse, pois afinal a casa também era dela. E sempre respeitei isso e preservei muito. Então ficávamos algum tempo conversando fora da minha casa. Depois que as coisas ficaram sérias, eu apresentei Luiz a Laura e foi amor à primeira vista. Amor esse que nunca vi igual. Estávamos namorando e muito felizes. Éramos amigos para tudo. No fim do ano de 2014, fomos viajar, eu e Luiz, de moto, para a Serra. Foi incrível. Mesmo com pouco tempo de namoro, Luiz me disse nessa viagem que ele gostaria de já ir construindo algo comigo. E claro que eu adorei a ideia. Nos amávamos muito. Eu já morava sozinha com a minha filha e ele ainda com os pais dele, mas ele dormia toda noite na minha casa. Então, em agosto de 2015, nos mudamos para um apartamento. Estávamos felizes e cheios de planos. Vendi um terreno que ganhei dos meus pais e estava montando o meu salão. Do nada, no fim de ano, começamos a brigar muito, o que não era nada comum. Eu entrei em uma depressão e o resultado disso foi a gente se deixar pela primeira vez. Um dia que eu estava na casa dos meus pais, vi a mãe dele passando e perguntei se ela queria carona, pois já estava indo para minha casa. Ela aceitou, mas no trajeto ela me perguntou se o Luiz já havia pego todas as coisas do apartamento e eu disse que não e que tínhamos muito a conversar ainda. Então ela me disse que não deveríamos ficar juntos e mais algumas coisas. Claro que eu respondi que não era bem assim, mas enfim, vou encurtar o relato. Tentamos voltar e ela fez intriga e novamente nos deixamos. Nisso tudo eu sofria, mas principalmente a Laura sofria. Por fim, voltamos em julho de 2016 e resolvemos nos mudar de cidade e recomeçar a nossa história. Não foi fácil deixar o meu trabalho para trás, mas eu voltava todos os fins de semana para atender as minhas clientes, ou seja, eram 340 quilômetros todos os fins de semana. Até que se tornou muito cansativo e eu mudei de área de trabalho e comecei a trabalhar com o Luiz. Resolvemos nos casar, oficialmente. Quando contamos para os pais dele, Edith odiou a ideia e começou a me desaforar mais e mais, até que brigamos feio, eu e ela, em outubro de 2017. Mas mesmo assim, eu e Luiz nos casamos em 4 de novembro de 2017
em nossa nova cidade. Eu já não falava com a Edith nem frequentava a casa dela. Detalhe, estávamos tentando engravidar desde o mês de outubro. Chegou a época de Natal e o Luiz me pediu para irmos na casa dos pais dele. E eu aceitei, pois amava e muito o meu marido e sabia que era importante para ele. Grande erro. Meu inferno começou ali. Ganhei da mãe dele uma rasteirinha preta muito bonita e ele um calção azul, bem diferente do estilo normal dele, com a desculpa de usar algo diferente. Esses presentes super especiais trouxeram o fim do meu casamento e da minha linda família. Começamos a brigar e ficamos indiferentes um com o outro. Em meio a isso, resolvemos nos mudar do apartamento para uma casa. Tínhamos visto uma casa que nós adoramos. Estava tudo certo. Precisava apenas de alguns ajustes que o dono disse que iria fazer. Por fim, o cara acabou com a casa. Hã? Já havíamos dado o aviso prévio para a imobiliária, então precisávamos encontrar outra casa. Peraí, ele acabou com a casa no sentido de que ele destruiu a casa ou ele acabou ficando com a casa? Ajustou e ficou com a casa para ele, é isso? Bom, enfim. Já havíamos dado o aviso prévio para a imobiliária, então precisávamos encontrar outra casa e logo. Encontramos essa casa a qual ainda moro. Nos mudamos em fevereiro, mudança em cima da hora, volta às aulas e aniversário da Laura. Surpreendentemente, os pais dele vieram para a festa da Laura de 6 anos. Detalhe, em mais de 1 ano e meio que morávamos aqui, os pais dele nunca tinham vindo nos visitar. Depois dessa visita, entre aspas, aí foi o boi com as cordas de vez. Brigávamos muito, muito mesmo. Estávamos muito nervosos um com o outro. O dinheiro foi miando. Eu tinha vontade de me matar. Eu não conseguia comer, nem dormir. Não tinha vontade para nada. Eu não queria ver pessoas. E a minha depressão voltou com tudo. Luiz, que era amoroso e atencioso comigo e com Laura, estava frio, áspero e isolado da gente. Brigávamos e mesmo assim eu tentava pedir ajuda a ele e ele nem se importava. Até que chegou uma quarta-feira em que vi que precisava de ajuda. Peguei a Laura e as cachorras e fui sem falar nada para a casa dos meus pais. Eu não suportava mais brigar e não queria que ele ficasse em um estado como eu estava. Apesar de tudo, eu o amava muito. Então, na quinta-feira, ele pegou um ônibus e foi para a casa da mãe dele e nunca mais voltou. Avisei que teria consulta na sexta e ele não quis ir comigo. Ele não voltou para casa e o vi muito revoltado. Olhava em seus olhos e não via mais o meu amor. Passei por todo o início do tratamento sozinha, período mais difícil. Perdi 7 quilos e estava definhando, passando por apertos financeiros e tendo que vender coisas de casa para não deixar faltar comida para minha filha. Aos poucos a saúde foi voltando, então busquei ajuda espiritual. Quando decidi ir a um terreiro, busquei no Google, encontrei um número, mandei mensagem e fui respondida. Ana, meu carro foi apitando um P vermelho desde a minha casa até o terreiro. Eu disse que se parasse eu ficaria na rua, mas eu iria lá de qualquer forma. Cheguei lá e fui para a consulta, aonde descobri os trabalhos que a minha sogra Edith fez. Um para mim na rasteirinha que ela me deu, para fechar os meus caminhos e acabar comigo. Outro para o Luiz, para ele se afastar de mim. Detalhe que quando voltamos, o Luiz dizia que nunca mais iria me perder e nem perder a Laura. Nosso amor era tipo propaganda de margarina, sabe? Então, levei a rasteirinha e algumas coisas do Luiz que tinha em casa ainda para desfazer os trabalhos. Detalhe que o carro não deu mais problemas, algo que era muito frequente.
Então comecei a frequentar o terreiro e até que o senhor Tatá Caveira, um Exu, me chamou para trabalhar. E eu prontamente aceitei. Sempre tive minha mediunidade aflorada. Eu e Luiz não voltamos. Vi muitas vezes a minha princesa rezar e pedir a Deus e as entidades do terreiro para o Luiz voltar. Isso me machucou e me machuca muito. O Luiz também nunca se despediu da Laura. E esse ciclo ficou aberto. Hoje em dia estou trabalhando no terreiro, se tornou a minha família, nessa cidade onde somos apenas eu e Laura. Laura adora o terreiro também. Fiz da minha dor uma missão de poder ajudar as pessoas, para que não passem pelo que passei, e sempre que eu puder ajudar alguém ou alguma família, eu estarei disposta. A vida ainda está bagunçada, muitas coisas para resolver, mas agora são coisas financeiras, pois eu tenho saúde e paz. Quanto a Edith, nunca mais a vi, pois evito ir para minha cidade, e quando estou lá, evito sair. Se um dia a conta chegar, será a colheita dela. Nunca fiz e nem irei fazer nada de ruim para ela. Peço a Deus que um dia o Luiz saiba de tudo o que ela fez, pois eu saí como uma pessoa ruim de tudo isso ainda. Mesmo depois de ter feito tudo pela minha família, e compreendi também que Deus sabe o que faz, pois não conseguimos engravidar. Mas ainda quero adotar uma criança, para de alguma forma retribuir o amor que a minha Laura recebeu do Luiz. Amor de coração é muito mais forte do que de sangue. Por isso eu digo a todos vocês, cuidem com presentes, ou seja, cuidado com presentes, entre aspas, e abram os olhos. Mães também são seres humanos e não são anjos. Ana, desculpe os erros, segue. Pois é. Talvez seja aquele tipo de mãe que não quer ver o filho fora debaixo das asas, sabe? E aí qualquer uma vai ser... Tá roubando meu filho de mim. O cara já tá com quase 40 anos nas costas, mas não, meu filho tem que ficar comigo. Não, você vai roubar o meu filho de mim. Deve ser alguma coisa do tipo. Só que prejudica a vida do filho também, né? Mas que, olha só que ela transformou a dor e a perda dela numa coisa boa e para ajudar outras pessoas e ajudar outras pessoas a quebrarem isso também. E não fez nada para voltar para ela, porque a própria vida, a própria lei do retorno se encarrega disso. Tudo certo, beleza. Vamos começar com o relato de hoje. Oi, Ana, meu nome é Fulana, moro numa cidadezinha no interior do Paraná e vou contar duas coisas que aconteceram com a minha sobrinha. Os dois ocorridos colocaram a vida dela em risco, mas que por milagres tudo ficou bem. Não se preocupe, os nomes já foram trocados, então pode dizer sem preocupação. Ufa, muito obrigada. Bom, vamos ao relato. Em fevereiro do ano passado, 2017, mais precisamente dia 4, minha sobrinha Olivia nasceu. Uma bebê saudável, linda e o amor de todos da família. Linda e era o amor de todos da família, já que era a primeira sobrinha, primeira neta, primeira bisneta, primeira sobrinha neta. Quando a Olivia tinha apenas algumas semanas, a minha irmã, Luiz, meu cunhado, e ela estavam morando conosco, na casa dos meus pais. Certa noite, de madrugada, minha irmã foi dar mamar para minha sobrinha e logo em seguida a Olivia engasgou. Minha irmã fez todas as manobras de socorro e nada. Ela continuou engasgada.
e em um ato de desespero, a minha irmã a levou para os meus pais, para que eles tentassem as manobras. Nisso eu acordei e fui correndo para ver o que estava acontecendo. A Olivia já estava desacordada e ficando roxinha. Minha mãe tentou repetir as manobras e não teve sucesso. Foi então que a minha irmã começou a chorar muito e eu a abracei e comecei a rezar com toda a minha fé e súplica. Então meu pai a pegou, fez as manobras e ela acordou. Chorou e logo em seguida desmaiou novamente. Foi quando a sua cor normal começou a voltar e ela estava respirando. Quando tudo passou, eu fui para a sala com a minha mãe e comecei a agradecer a Deus e a chorar, porque parecia que já tínhamos perdido o nosso neném, mas graças a Deus e por um milagre ficou tudo bem. O tempo passou e Olivia crescia e se desenvolvia como qualquer outro bebê. Mas aos 6 meses, mais ou menos, ela começou a apresentar espasmos. O movimento era como se ela estivesse fazendo sim com a cabeça. Era isso? Assim, o espasmo? No início, achamos que não era nada, que era apenas coisa de criança fazendo graça. Mas os espasmos começaram a ficar cada vez mais violentos e rotineiros. Foi quando a minha irmã a levou em um médico, que diagnosticou convulsão e a medicou com um forte remédio para dormir, para poder controlar as crises. Isso piorou tudo. Ela só dormia e sempre que acordava tinha várias crises seguidas e cada vez mais fortes. Foi então que toda a família e amigos, até os mais céticos, começaram a fazer orações e promessas para que a Olivia ficasse bem. Minha mãe rezava o terço todos os dias. De vez em quando, ela rezava 2 vezes no mesmo dia. Minha irmã a levou em vários médicos e cada um falava uma coisa. Foi quando que, pesquisando, o meu cunhado achou no Google uma tal de síndrome de West. E todos nós começamos a desconfiar que o que a Olivia tinha era essa tal síndrome. Só para explicar melhor, a síndrome de West afeta crianças e se caracteriza por uma tríade para poder dar o diagnóstico, que são crises epiléticas, ipsarritmia e retardo intelectual. Se o diagnóstico não for feito logo e o tratamento iniciado rapidamente, a criança pode morrer. Minha irmã continuou levando em vários médicos, o que começou a virar rotina. Exames atrás de exames, remédios e mais remédios, e a minha irmã e o meu cunhado sempre falando para todos os médicos da possibilidade de ser essa síndrome. Teve um desses médicos, Ana, nossa, que raiva, que disse que estava fazendo o tratamento de um menininho com essa síndrome e esse menininho morreu. Acha que pode o médico falar esse tipo de coisa? Tem gente muito sem noção, sabe? Inclusive médicos sem noção. Bom, eles, juntamente com meu pai, até a levaram para São Paulo, no Hospital Albert Einstein, para fazer exames e se consultarem com um médico de lá, mas nada de novo. Bom, passaram-se uns 3 meses e nenhum médico havia diagnosticado a Olivia com essa síndrome. Durante esse tempo, ela só dormia, acordava, tinha crises de epilepsia, mamava e voltava a dormir. Foi então que o meu cunhado, conversando com uma prima dele que é médica, contou das nossas suspeitas e que já fazia muito tempo que estavam indo em médicos. E então essa prima dele disse para levar a Olivia na doutora Renata, acho que os nomes são trocados, em Curitiba. A doutora Renata é especialista em West e já tratou várias crianças. E lá foram meu pai, minha mãe, minha irmã e a Olivia para Curitiba. Já na primeira consulta, depois que a minha irmã contou toda a história para Renata, ela de imediato diagnosticou minha sobrinha com West. Passou outros remédios, os famosos tarja preta, para amenizar as crises e disse que assim que os resultados dos exames saíssem, o tratamento deveria começar imediatamente. Porém, Ana, o remédio para esse tratamento não é vendido no Brasil. Acho até que é proibido aqui. Mas mesmo assim, a doutora se responsabilizou por tudo e fez o pedido do remédio que vinha da França, se não me engano, e os meus pais precisariam buscar na Argentina. Uau! Não sabia disso. Bom, o tratamento é o seguinte:
O paciente e a mãe devem ficar isolados em um quarto. Nada entra a não ser que esteja esterilizado. E demora bastante tempo. Então meus pais começaram a pesquisar apartamentos em Curitiba. Um mês depois que eles foram para Curitiba pela primeira vez e já com o remédio em mãos, eles retornaram na médica para fazer outros exames para poder iniciar o tratamento. Quantos resultados saíram, Ana? Não tinha nada. Nada mesmo. Era como se a Olivia nunca tivesse tido uma crise sequer. Foi um milagre. Até mesmo a Renata disse que isso nunca havia acontecido. Hoje a Olivia já tem um pouco mais de 1 ano, vai para a escolinha, não para 1 minuto. Claro que o desenvolvimento dela ficou atrasado por causa do período em que ela só dormia. Ela ainda não fala e não anda, mas engatinha e já quer subir em tudo. Ela já fala o bebenês também. Ela ainda precisa ir à doutora Renata para fazer consultas e exames de rotina de tempos em tempos. E ainda continua sendo medicada com os remédios para epilepsia. Mas logo já não precisará mais deles. Ela também precisa de acompanhamento com fisioterapeuta e fonoaudiólogo. Mas tirando isso, ela não demonstra nenhuma sequela e está se desenvolvendo muito rápido. A respeito do remédio para o tratamento, os meus pais doaram para a doutora Renata para que outro paciente que não tenha condições financeiras possa ser curado. Quanto às nossas promessas, já cumprimos todas. Esse foi meu relato, espero que tenha gostado. Só digo uma coisa a todos, tenham fé. Não há uma doença que com fé e oração Deus não possa curar. Tenho outros relatos de sítios, sonhos, etc., mas numa próxima eu conto. Obrigada pelo espaço, um beijo a toda a família. Um beijo para você, muito obrigada. A gente deve seguir sempre com o tratamento ao lado. Não é que isso tira a fé, gente, mas é que eu tenho que tomar cuidado para a pessoa, porque às vezes tem pessoa que pensa que eu tenho fé, isso vai ser curado, e não vai atrás de tratamento nenhum. E não pode isso, porque muitas vezes o milagre vem através de um médico, entendeu? Às vezes Deus coloca ali um médico na frente que é ele que vai dar a luz e resolver o negócio, entendeu? E às vezes é assim, que nem o relato de ontem também, veio uma luz azul, pronto, arrancou a adenoide do menino e curou o menino ali na frente da mãe. Aquela não sabe o que foi, quem foi, mas foi uma luz azul que veio e curou. Assim, ó, pá, tava curado. Foi fazer exame, não tinha mais nada. E às vezes é através de um médico, realmente, de um tratamento que surge é improvável, mas um consegue indicar para lá, para cá e pronto, fez. Então sempre, como eles estavam fazendo aqui, estavam atrás de médico e tratamento, fazendo oração, pedindo, foram atendidos. Continuam com acompanhamento médico, mas ela está bem. Então, sempre um do lado do outro. Mas que legal, que bom. Se tiver algum relato parecido, mandem pra gente, tá? Deixa eu dar um beijo na galera aqui.